Bom dia, garotas e garotos, tudo bem com vocês? Mais um café com Solange Maldonado. Gente, eu tava pensando hoje, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas, com quem sonha em viver da costura, trabalha com costura, mas não consegue seus objetivos, não consegue ter dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro, se programar, ter uma qualidade de vida, né? A pessoa até consegue um dinheiro, mas é como antigamente, né? Quando a mulher era do lar, né? Ela não trabalhava, mas ela costurava naquela época. Ela costurava, ela fazia quitanda, então ela tinha o dinheiro para os seus alfinetes. Quem está lembrado disso na história, né? A gente já escutou isso, e já viu em novela também, né? Dinheiro para os seus alfinetes. Gente, então tem muita gente, muita mulher que está tendo apenas o dinheiro para os seus alfinetes e não deslanchou de verdade e trabalha pra caramba. Trabalha, vira noite, não dá atenção adequada para o seu marido, para os seus filhos, tá sempre na máquina de costura. E aí é aquela história, eu estou me repetindo. Ela desmancha, faz. A cliente vem, prova, e aí muitas pessoas falam assim: eu não gosto de mandar fazer roupa. Eu não tenho saco para isso não. Fica me espetando, me alfinetando, é um saco. As pessoas falam isso. E por isso, né, hoje nós temos a praticidade de ir na Renner, na C&A, na Riachuelo e comprar uma roupa lá que não é sob medida, talvez não tenha aquele caimento perfeito na gente. Principalmente quando você é plus size, normalmente as mangas ficam atarracadas assim no braço, né? Fica parecendo... tá faltando pano mesmo. As mangas são muito estreitas para os tamanhos grandes. Isso eu falo porque eu sou plus size e eu passo por isso. Quando eu quero comprar roupa, é um Deus nos acuda. Dificilmente você encontra uma que se adequa. Aí eu sou 48 hoje, aí você pega uma 50, ela veste bem no braço, mas aí aqui fica tudo grande, a cava fica caindo e é um saco, né? E aí ou você se sujeita a vestir desse jeito, ou você aprende a fazer roupa para você, né? E você aí vai aprender de forma adequada. Também não é aquela história de, vou aprender a copiar uma peça de roupa e vou sair fazendo. Isso aí não funciona, gente. Até funciona se for, por exemplo, você é uma canga de praia, uma saída de praia, que é aquela que foi comprada assim, um quadradão, né, um retângulo, tem um V aqui, tá tudo certo, você põe em cima do biquíni, não é uma roupa que realmente precisa de mais cuidados, maiores cuidados. Dá para fazer a cópia dela e ter a alegria de ter feito uma roupa para você, né? Isso dá para ser feito. Mas você fazer uma roupa mais estruturada, você fazer roupas, por exemplo, um casaco, um blazer, um vestido bem talhado, né? Aí já é necessário ter técnica, saber modelagem de verdade, né? E as pessoas tendem a querer, mas sempre fica com o pezinho, com o plano B, sabe? O plano B sempre está presente. Então assim, eu vou dar o passo para cá, mas eu tô com o meu pé aqui. Se isso aqui não der certo, eu tô com isso aqui seguro. Gente, é aí que a vaca vai pro brejo. Vocês já ouviram falar em queimar a ponte? Quem já escutou? Olha, quem estuda PNL, quem estuda... hoje em dia, em todas as áreas, a gente está vendo a PNL entrando e dando direcionamento, né? E quem já ouviu falar em queimar a ponte? Pois é. Essa é uma historinha que me foi passada num livro, já escutei em muitas palestras e vou repassar para vocês.
Um determinado capitão lá, sei lá, sargento, sei lá, ele cuidava, numa guerra ele cuidava de uma tropa, e era de navio. E aí, ele chegou num lugar, eles tinham que continuar em frente, enfrentar o inimigo para sair do outro lado vitorioso ou derrotado. Sabe o que ele fez assim que eles atracaram? Ele queimou os navios, botou fogo e falou para os soldados dele: agora é para frente ou para frente, a gente não pode voltar atrás. É vencer ou vencer. Eu, mesmo antes de escutar essa história, eu já vivi isso. Todas as vezes que eu me lancei para trabalhar sem ser uma empregada, todas as vezes quando eu fui, sabe quando eu contei para vocês que eu fui tentar ser estilista, que eu bati de porta em porta, eu encontrei a Elma, que foi quem me deu a primeira oportunidade de verdade, né? E que eu enfrentei diversas coisas. Gente, eu, nesse momento, eu havia queimado a minha ponte. A minha ponte já estava queimada. Eu necessitava a todo momento da minha vida que desse certo. Para mim é assim, dá certo ou dá certo, porque eu preciso pagar as contas, eu preciso comer, eu precisava dar comida para os meus filhos, eu precisava sustentar a casa e eu nunca tinha visto falar isso de queimar a ponte. Anos depois, quando eu conheci PNL, quando eu comecei a escutar palestras, ler livros, eu vi essa história da ponte, que você queima a ponte entre o que você está hoje com o que você quer ser. Porque se você não queimar a ponte e houver uma possibilidade de você retornar, tá ferrada. Você não vai ter o gás necessário para seguir em frente. Por quê? Porque problemas vão surgir. Quando você queima a ponte, você é obrigada a solucionar os problemas e seguir em frente. Às vezes até mudar de rota. Mas você não pode voltar atrás. Mas se você deixou ali o pé aqui atrás e aqui surgiu um problema, a gente volta. Entendeu? A gente volta. E aí a gente volta e se frustra. Vocês estão percebendo? Ô, gente, meu cabelo hoje tá até legal. Mas eu tô aqui tentando esconder minha sobrancelha, que eu fiz rena nela hoje. E ela tá que nem uma taturana. Depois da manhã ela já tá melhor, né? Vai ficando mais natural. Mas o dia que faz é uma tragédia. A gente fica olhando e fala assim, eu tô com 2 taturanas em cima do olho. Mas tudo bem. Ai, gente, mas a minha sobrancelha já tá daquele jeito. Essa aqui, a metade dela é branca. Então eu fico parecendo que eu tenho só um toquinho de sobrancelha. Muito engraçado. Engraçado e triste, né? Dá vontade de chorar. Mas tudo bem. E eu queria falar para vocês que na minha vida sempre foi assim. Quando eu decidi lá aos 18 anos, né? Quando eu grávida, casei, tirei a licença, né, de gravidez e saí do emprego logo depois daquele período que a lei, né, exige que a empresa fique com o funcionário. O que aconteceu? Eu me neguei a ter outro emprego. No início, meu marido ganhava bem e ele dava conta da casa. Então eu tinha empregada, tinha meus filhos, mas eu tinha uma vida até assim, não tinha tudo, faltava algumas coisas, eu não tinha liberdade de comprar as coisas que eu queria, mas eu não era responsável pelo sustento da casa. Com o passar dos anos, eu comecei a achar minha vida muito monótona. E aí, eu comecei a fazer primeiro artesanato.
Fui fazer a tais bonecas de pano que eu já falei para vocês. E mexi também, trabalhei também com cortiça, quando estava no auge. Aí eu inventava, eu tinha um marceneiro que fazia as coisas para mim. Então eu queria fazer um suplá, na época nem era suplá, sei lá que nome que eu dava, jogo americano. Aí eu fazia em forma de pera, em forma de maçã, isso naquela tabuinha, né, daquela bem fininha. E eu vinha, encapava com a cortiça, colocava aquelas fitas douradas, né? Fazia toda a decoração ali e vendia para as noivas, né? Para as mulheres que queriam, né, ter um jantar mais suntuoso e tudo. E eu fazia caixas de joia, fazia bolsas, eu aprendi a fazer, eu inventei uma bolsa, uma pochete não, uma bolsa dessa que eu tô usando agora, essa bolsa pequena com alcinha, uma alça maior que você põe no ombro, né? Você pode botar atravessada, você põe no ombro. Eu fazia de cortiça. E o marceneiro fazia, porque naquela época não é como hoje, que você vai fazer artesanato, as caixinhas já estão todas prontas para você encapar, né? E aí eu fazia isso, eu vendia pra caramba, porta-retrato, etc e tal. Mas eu fui parar na costura, né? A costura que realmente sempre esteve no meu sangue. E quando eu comecei, uma costureira, né, que fazia as minhas roupas, eu desenhava as minhas roupas de grávida, eu desenhava as minhas roupas e ela fazia. E eu conversava com ela e contei que eu já tinha feito um curso de modelagem e que eu costurava na minha adolescência. Ela um dia, ela fez, eu lembro direitinho, ela fez uma bermuda de linho pra mim, ela me deu o molde dela, dessa bermuda, e falou assim, você vai fazer outra bermuda pra você. Porque o molde já tá aqui, então você vai fazer. E eu toda animada, pedi pro meu marido me dar uma máquina de costura, ele me deu uma Vigorelli, que essa Vigorelli, gente, era uma máquina maravilhosa, muito boa mesmo, ela costurava até couro. E ela quebrou quando eu já estava com a escola. Ela quebrou porque ela caiu da escada. Eles deixaram ela cair, ela quebrou e aí, enfim. Mas ela ficou comigo durante uns 30 anos, mais ou menos, da minha vida. E foi essa máquina que eu fiz, né? Aliás, eu comecei a fazer as bonecas também nela. Eu já tinha ela quando ela me deu a bermuda, né? Meu marido me deu essa máquina quando eu quis fazer as bonecas. Depois, quando foi a história da bermuda, eu já tinha a máquina. E esqueci o nome dela. Não é Divina, não. Indinha. A Indinha era a minha costureira. Uma senhora, podia ser minha mãe. Ela tinha filha da minha idade, filhos da minha idade. A filha dela era mais nova, mas ela tinha filhos da minha idade. E eu tinha muita amizade com ela e ela me ajudou pra caramba, me deu esse empurrão. E daí pra frente eu tomei gosto pela costura, comprei outros métodos e fui costurar e comecei a fazer. Fiz roupa de criança, fiz roupa de adulto e enfim. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, a qualidade sempre deixava a desejar, era muita insegurança, era muito estresse para pouco resultado, né? Eu sempre tive a felicidade das pessoas elogiarem o meu trabalho. Porque era bem feito. Eu fazia o meu melhor. Mas eu sabia que para mim fazer era muito difícil. Eu tinha muito problema em definir cava com manga, gente. E para a mesma pessoa. Era uma tragédia, sabe? Porque assim, tinha alguns métodos que até tinha umas réguas para cava. Então, dependendo da largura do braço, você tinha uma régua lá, que era o tamanho da cava. Mas que lá não dava certo. Não sei porquê, não dava certo. Ficava a cava grande. E aí você ficava com medo de fazer a cava pequena e cortar uma manga pequena. Você não sabia, eu não sabia. Você aí pode até ter outros resultados. Eu não tinha bons resultados. No final ficava bom, mas eu sofria bastante. Entendeu? Eu sofria. E isso não era gostoso para mim. Como eu disse para vocês, eu não sou detalhista. Eu sou preguiçosa. Eu detesto refazer. Eu quero fazer e fazer pronto. Por exemplo, eu faço crochê.
Vocês acham que eu faço crochê de linha fina? Não, eu faço crochê de cordão. Tapete, cachepô, esse tipo de coisa, que assim, um dia eu vejo pronto. Entendeu? É assim que eu sou. Eu sou assim. Admiro pra caramba aquela que pega aquela linha fininha e fica um ano fazendo uma coxa. Gente, eu não tenho esse perfil. Então eu me conheço. E eu não tenho perfil para ser empregada. Então todas as vezes que eu trabalhei, que eu fiz prestação de serviço, eu sempre fui autônoma. Na época eu não tinha MEI, não tinha nada disso, eu não recebia 13º. Eu tinha, quer dizer, tem os prós e os contras, né? Você é dona do seu nariz, mas o nariz custa caro. Porque se você não fizer, você não recebe. Eis a questão, né? Mas eu sempre queimei essa ponte do emprego. Eu detesto, sabe? E eu não me via mendigando um emprego. Pelo amor de Deus. Isso não bate comigo. Não bate. Eu tenho personalidade forte, eu quando trabalhei, eu fazia mais do que era necessário só para nunca ser chamada a atenção. Eu não gosto, se a pessoa me chamar a atenção, eu roda a baiana, eu não aguento, não é comigo. Então eu faço o meu máximo, dou meu sangue para não passar pelo dissabor de alguém chegar e falar assim, olha, isso aqui que você fez não é assim que é para fazer, entendeu? E aí eu passei a minha vida dessa forma. E eu vejo que as pessoas têm medo de queimar a ponte. Tem um monte de gente com a ponte ali bem do ladinho, sabe? Ela nem se afasta muito da ponte, porque ela até segura assim, ó. Ela põe a mão assim e, ó, eu vou, mas eu tô segura, né? Isso aqui é a minha segurança, eu tô indo, mas isso aqui é a minha segurança. Eu te digo que dessa forma você nunca vai alcançar os seus objetivos. Você nunca vai mudar de fase. Por você mesma. Porque é você quem está se prendendo à fase que você está agora. Você está entendendo? Você se prende na fase atual. Eu tenho alunas que já falaram para mim, Solange, eu comprei o curso, mas aconteceu isso. Essa semana, até uma aluna ficou meio chateada comigo. Porque ela falou assim, eu tive que fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, pois é. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Menina, ela ficou chateada. Ela falou, que isso? Eu não estou dando desculpa, eu tive esse problema. Eu falei, eu sei. Mas todos esses problemas são desculpa. Porque se nós temos prioridade, pode vir o problema que for que você pula ele. Pensa você que é mãe. Você tem um filho. Esse filho adoeceu. Você não quer saber se você tem dinheiro, se você tem crédito, se você tem plano de saúde, se você tem o que for. Você sai e faz. Entendeu? E eu vou te falar porque eu fiz. Teve uma época, eu já era estilista, meu marido trabalhava numa empresa grande aqui da cidade e ele perdeu o emprego. Ele tinha Unimed. E, de repente, ele estava sem emprego, sem Unimed. E meu filho mais novo, Leandro, teve sarampo com bronquite, broncopneumonia com sarampo. Eu estava atendendo e eu, né, na minha santa ignorância, eu sempre escutei assim, se o sarampo sair no vento, você não precisa ter tantos cuidados. E eu acreditei. E esses meninos brincavam com água, brincavam com tudo, e meu filho teve sarampo, e ele era pequeno, ele tinha 2 anos, mais ou menos. Acho que era isso, 2, 3 anos. Eu tinha minha sala e eu fiz de um quarto da frente o meu
escritório. Eu tinha uma prancheta bonita, eu tinha uma planta bonita, desidratada, eu tinha uma decoração que eu fiz, eu tinha a minha sala, e ali as pessoas chegavam, né, sentavam naquela sala e iam para o meu escritório. As donas de confecção, eu entregava para elas os croquis, as coleções daquela semana. Lembra que eu falei de coleção cápsula? Naquela época era isso que a gente fazia, pequenas coleções semanais. Então isso diluía o erro, né? Porque você faz uma coleção muito grande para uma estação inteira, a possibilidade de você ter perda é muito maior. Mas se você faz uma pequena, testa essa semana, semana que vem você pega aquela peça que vendeu, replica ela, você não reproduz. Você se inspira naquela que deu certo e faz ela de novo, você tem certeza. Aí, quer dizer, você não quebra a ponte, né? Você não queima a ponte aqui. E nesse caso, você precisa da ponte para continuar, né? Para não correr o risco de ser extravagante demais e botar tudo a perder. Mas o que aconteceu? Eu trabalhei o dia inteiro, meu filho ficou em cima do sofá ali, eu dei uma madeira para ele e tudo. Só que quando eu atendi a última cliente, que eu fui ver, ele estava com dificuldade de respirar. Eu não tinha dinheiro, eu tinha cheque sem fundo, porque não tinha um cruzeiro naquela época, era cruzeiro eu acho, no banco. Meu marido também não tinha, não tínhamos mais a Unimed, não tinha nada. Eu conheci um senhor, um taxista, aí já não tinha carro também não. Eu conhecia um senhor, um taxista, e eu liguei para ele, eu falei, senhor fulano, eu preciso levar meu filho ao hospital agora, mas eu não tenho dinheiro para pagar a corrida, o senhor me leva? E ele assim fez, ele foi e me levou. Cheguei lá, tinha o pediatra dos meninos, o Dr. Manuel, tenho muita gratidão por ele. Infelizmente ele morreu logo, pouco tempo depois. Ele teve, acho que câncer, e foi assim, aqueles câncer fulminante. Mas uma pessoa, um médico excepcional e uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Quando ele viu o estado do meu filho, ele não me perguntou se eu tinha Unimed, se eu tinha isso, aquilo, aquilo outro, não. Ele catou meu filho nos braços, entrou pelo hospital afora e internou meu filho. E aí eu fui na administração, deixei cheque sem fundo. Uai, gente, a gente faz, entendeu? A gente faz, na hora que precisa, a gente faz. E deu tudo certo. Meu marido conseguiu dinheiro, eu consegui depois também, a gente juntou tudo, cobrimos o cheque, pagamos o hospital. Meu filho sarou, né? Ele ficou um tempo internado. E eu pude ficar com ele, apesar de ser como é que chama? Enfermaria, porque como era uma doença contagiosa, não poderiam colocar ninguém ali no quarto, né? E aí eu pude ficar com meu filho como se fosse um quarto de hospital normal. E assim foi, né? Foi uma das coisas que eu passei. Uma das pontes que eu não tinha como, era fazer eu fazer. E se eu tivesse que rodar a baiana ali naquele hospital, eu te garanto que eu rodava. Porque teve uma vez que eu rodei a baiana por causa da mãe de uma empregada minha. Eu tava levando ela para aqui, eu morava em Araguari, trazia ela para Uberlândia, e ela tinha uma não foi ela não. Foi a prima do meu marido. Ela estava abortando e chegamos no hospital onde a gente tinha uma situação legal, né? Eu tinha o meu médico, tudo. E eu sei que o hospital, a prima do meu marido ela não tinha plano nenhum, não tinha ninguém. Eu só sei que eu entrei pelo hospital afora, fui lá na sala do meu médico e falei para ele, Arantes, me ajuda porque eu tô com a prima do meu marido aqui, ela não tem condição, mas ela tá abortando. E ele nos atendeu. Então, assim, é esse tipo de gente que eu sou. Eu sempre queimei a minha ponte. E quando eu falo para as minhas alunas que quem quer faz, quem não quer dá desculpa, eu vivo isso.
Porque, gente, até nas minhas... Olha, eu tenho visto, eu passei algum tempo meio assim, sem fazer nada, deixei meu canal dar uma murchada. Tenho todas as desculpas do mundo, mas eu sei, porque eu sei que se eu tivesse levantado a cabeça, deixado todas as minhas dores para trás e feito o que eu deveria fazer, eu não teria deixado o meu canal murchar, o meu processo de depressão teria sido mais rápido e as minhas desculpas teriam morrido e eu teria tido mais sucesso durante aquele tempo que eu escolhi. Gente, a gente escolhe. A gente escolhe ser vítima, a gente escolhe. E essas nossas escolhas, a gente tem medo, mas a gente está criando desculpa para nós mesmos. Pensa você aí, qual a sua desculpa? O que está te prendendo? O que realmente está te prendendo? Você pode soltar. Você tem a chave para soltar. É doído? Eu não tô te iludindo. Dói. Soltar a ponte, soltar a segurança dói. Mas lá na frente você pode ter certeza, você vai se alegrar. É assim que é. Não adianta. A minha vida é assim, a sua, você deve ter histórias e histórias, entendeu? Que você já passou. Histórias onde você não foi para frente porque segurou a ponte. Histórias em que você foi empurrada de alguma forma, como eu fui empurrada, a questão do meu filho. Quis saber se eu tinha dinheiro ou não. Eu fui, internei meu filho, salvei meu filho. Entendeu? Nós podemos fazer aquilo que nós almejamos. Tem uma frase na Bíblia que fala o seguinte, não sei se é da Bíblia, essa eu não sei. Se é ou se algum preletor, alguma pessoa falou. Que se Deus colocou, se você já está com aquilo no coração, você já recebeu o sim. Vai em frente, que o sim já é seu. Só que Deus é muito engraçado, né? Ele te deu sim, mas você vai passar pelos cactos, você vai passar pelas pedras, você vai ter que escalar a montanha, você vai passar pela escuridão, você vai passar pelo desespero, você vai passar por um monte de coisa. Mas o sim está na frente. Se você acreditar que o sim está na sua frente, ele vai chegar. Nem que seja por determinação. Na Bíblia tem, essa eu sei que está na Bíblia, Jesus que falou da viúva, né, que estava importunando um juiz que era incrédulo, e ela batia ali, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ela encheu tanto o saco do juiz, foi isso que Jesus falou, que ele falou assim, deixa eu julgar a causa dessa mulher para me largar em paz. Então ele quis dizer que se você pegar no pé de Deus, né, e ficar enchendo o saco de Deus, ele vai julgar a sua causa, nem que seja para te deixar ele em paz, entendeu? Foi isso que Jesus falou, não fui eu. Esse eu tenho certeza que está lá na Bíblia católica, na Bíblia de todo mundo, entendeu? Porque hoje em dia tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia né? Tem Bíblia. Então tá lá, em todas elas, né? E é assim que é. Respira fundo, olha, analisa a sua situação atual, veja se você realmente quer algo diferente ou se está confortável. Se tiver confortável, nada contra, continua no que você está. Tudo bem, é você que vai pagar o pato, é você quem está no conforto, então beleza. Mas se existe em você algo que te move, que você almeja muito, todas as vezes aquilo dói no seu coração porque você sabe que você pode ir além. Então queima sua ponte e confia. Dá o primeiro passo.
Você vai em frente e vai ser feliz, tá? Beijo grande. Nós estamos hoje, é uma sexta-feira. Feliz final de semana. E aproveita esse final de semana para ver as metas possíveis. Lembra?